Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena e esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio dos bastidores da terceira temporada do Nova Era. Na primeira e na segunda temporada a gente não teve esses bastidores. Na verdade, os bastidores eles foram meio que introduzidos no próprio episódio. Porém, a gente não conseguia trazer muita coisa porque os episódios ficavam muito longos. Se bem que eu sei que o episódio da estreia da terceira temporada foi muito longo, teve quase 2 horas de duração, mas os bastidores nada mais é do que trazer os conflitos de uma forma muito mais explícita para vocês e também para que a gente possa conversar sobre isso e debater. Lembrando e sempre deixando muito claro que o reality inteiro ele já foi gravado, então toda e qualquer opinião que for colocada aqui não vai interferir diretamente na competição, porque já aconteceu. Então podem ter certeza absoluta que eu vou dar minha opinião, o que eu acho sobre cada jogada de cada um dos participantes, da mesma forma que sempre no final do episódio dos bastidores eu vou trazer 2 amigas convidadas que assistiram o episódio e vão dar a opinião e a visão delas também. Vou trazer 2 amigas que não são desse mundo virtual, que são amigas da vida real e que assistiram previamente os episódios e vão poder dar as suas opiniões sobre os participantes, e vai ser bem legal essa troca, porque ela basicamente as 2 vão que representar vocês que não são desse mundo virtual, que também estão assistindo ao reality e que de alguma forma ou de outra não conseguem entender muitas coisas. Até porque eu sei que quando a gente não entende muito algo, às vezes acaba ficando muito confuso pra gente, a gente acaba abandonando, deixando de assistir por não entender muitas das coisas, e tenho certeza que elas vão representar muito bem vocês, porque com certeza boa parte das dúvidas que elas vão ter nesses bastidores, nesse bate-papo, muito provavelmente vocês vão ter. Mas vão logo se inscrevendo, deixando o comentário de vocês, o feedback de vocês sempre é muito bem-vindo e eu gosto muito de poder ler eles. Não se esqueçam de compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, deixar o like, que é muito importante, ajuda muito no engajamento do canal, e também ative as notificações para você sempre receber informação de quando tem vídeo novo aqui do canal. A gente viu lá no final do primeiro episódio que Brandon acabou desistindo da competição, meio que ficou meio nublado isso, não deu muito a entender quais são os motivos que de fato levaram ele a desistir da competição. Quando ele veio no meu privado, ele veio me explicar mais ou menos o que aconteceu. Parecia que ele ia ter que morar com alguém, que ele morava com alguém da família e teria que morar com outra pessoa. Aquilo ficou meio que confuso pra mim, não sei como que de fato as coisas aconteceram na vida dele. Depois que ele desistiu, eu não conversei mais com ele. Por algum motivo ou outro, ele acabou me bloqueando, então mais ou menos eu não entendi o que aconteceu. Para os participantes que eram amigo dele também na competição, dentro do jogo, ele também não falou muita coisa, não deixou muito claro o que de fato fez com que ele desistisse. A gente percebe que dentro da competição ele começou a mostrar sinais de que alguma coisa estava errada e que ele ia acabar desistindo do jogo. Foi no momento em que foi revelado os votos de cada um naquela dinâmica daquelas 5 perguntas, de você dizer quem é mais planta, quem você vê como destaque na competição, quem você colocaria na órbita. Foi logo depois que eles receberam aquela quantidade de votos ali, meio que ele mudou um pouco. Ele ficou meio receoso, a ponto de ficou com medo dos votos que recebeu, talvez. Ele nem participou da prova também, da prova do Horus, e logo depois, na sequência da prova do Horus, ele acabou desistindo. A gente vai conversar um pouco mais sobre isso ao longo do episódio e também lá quando as meninas forem dar a opinião delas. Agora a gente vai ver mais ou menos os bastidores, o que aconteceu. Eu vou mostrar pra vocês o início, logo quando eles foram colocados dentro do grupo principal. Os 2 grupos foram colocados, a gente vai ver mais ou menos o que eles conversaram, qual foi a movimentação deles, e é bom também de uma forma ou de outra vocês poderem conhecer melhor os participantes, então a gente vai ver isso agora. Bom, gente, aqui nos bastidores nada mais é do que a gente vai ver esse momento de que o elenco ele começa a se encontrar. Lembrando que lá no começo da competição eles eram divididos em 2 equipes, a equipe Caveira e a equipe Machado, e eles estavam em grupos diferentes. Agora vocês estão vendo o momento exato que eles foram colocados no grupo principal, todos os grupos, os 2 grupos, né? Vocês estão vendo aqui esse momento no qual eles estão sendo adicionados, né? Aí teve aquele momento de primeira interação e tudo mais. É óbvio que alguns já se conhecem, por mais que
não estão no mesmo grupo, né? Estão em grupos diferentes, mas todos ali, alguns se conhecem, né? Não posso dizer todos, mas um já conhece o outro, ou por já ter participado de reality com a pessoa, ou porque já ouviu falar na pessoa também, né? Aí eles estão aí conversando, trocando uma ideia. Foi basicamente isso ali no início, né? Conversando, um tentando conhecer o outro da melhor forma possível, trocando uma ideia e tudo mais, jogando um shadezinho, porque, né, o jogo já começa assim, tem que jogar um shadezinho. Tô passando rápido, tá? Porque não tem muita informação, pelo menos aqui ainda não. Bom, daqui de repente o Michel acabou virando pauta. A gente sabe que o Michel lá no primeiro episódio não foi muito participativo, né? Ele não participou muito, ele não fez a plantão Nova Era, ele não participou daquela dinâmica das perguntas, ele também não fez a prova, então de fato, se a gente for comparar nesse primeiro episódio, ele foi muito planta, na verdade, né? E ele aqui acabou virando pauta na conversa, né? A Dani falou que ele já estava totalmente enterrado, e ele apareceu falando que quem tava... Daqui a pouco quem vai estar é você. Ele disse, ele botou, eu até brinquei, eu falei, tu é um ícone ativo no jogo e participativo. E ele sim, esse povo que é recalcado comigo. Aí o Henderson respondeu, se a Michelle é participativo, eu quero nem ver os que não são. Aí a Dani foi lá e botou, do nosso grupo, só ele que não fez o negócio lá, né? Enfim, que é a dinâmica. Aí o Henderson perguntou, você tá com o rancinho do Michel, né? E a Dani recomendou, não por enquanto, estamos só no começo. Gosto. Aí o Michel respondeu a Dani, né? Dizendo que ele foi o único que não fez a dinâmica. E ele respondeu, o problema é seu, Dani. Era só ter feito por mim. Não chegou, não participou do primeiro episódio, mas pelo menos aqui nos bastidores tá nos dando entretenimento, pelo menos nesse começo, né? Bom, eles continuavam conversando, se conhecendo. Como eu disse pra vocês, muitos ali já se conhecem de outros realities, já participaram de outros realities, né? Inclusive até que tem um momento que o Matheus marca o Douglas e diz, espero que aqui tu não seja tombado por uma planta na final, e eu te tombando nos Fast. A Fast, pra quem não sabe, é um reality rápido, começa no mesmo dia e termina no mesmo dia. O Douglas comentou, meu amor, isso aqui não é Fast. Daí o Matheus respondeu, mas tem provas também. E o Douglas, você ainda não me conhece jogando reality. Aí o Anderson botou, rivalidade se criando, amo, pegando fogo. Não sabemos até onde essa rivalidade vai, até porque muitas das vezes eles estão sempre jogando shades um no outro, então a gente não sabe até onde é um shade e até onde de fato é uma treta mesmo que existe ou vinda de um outro reality ou que se iniciou nesse, né? Então, o que nos resta é aguardar para ver o que vai acontecer daqui para frente. Bom, e durante a noite eles continuaram conversando, continuaram trocando ideias e tudo mais, e aconteceu isso logo na sequência. Que foi a saída do Brandon do grupo, ele simplesmente não disse mais nada, o povo continuou conversando, continuou falando, a vida que seguiu normalmente, não deram muita atenção para essa situação toda, né, para vocês verem. Logo depois já anoiteceu, conversaram um pouco, logo depois da saída dele, ó, ele saiu por volta ali entre 20h47 e 21 horas da noite, né, e logo depois conversaram um pouco, o grupo, ó, conversaram um pouco, e de repente 21h35 pararam de conversar, e às 6 horas da manhã eu mandei para eles o cronograma ali, para que eles pudessem dar uma olhada no cronograma para ver, né, como eu sempre mando no período de manhã cedo. Logo na sequência continuaram falando, continuaram conversando, e vida que seguiu, né. Agora que a gente já viu o momento que o Brandon acabou saindo da competição, a gente vai ouvir o depoimento do nosso elenco em relação à eliminação dele, tá? Aqui nos bastidores, gente, sempre é muito importante salientar, se você assiste somente o episódio principal, você vai estar vendo apenas 50% do reality. Os episódios dos bastidores vai trazer sim para vocês momentos exclusivos e vídeos exclusivos também. Exatamente, o depoimento do nosso elenco em relação ao eliminado da rodada, o eliminado do episódio, vai ser mostrado para vocês sempre nos bastidores. E a gente vai ver agora
o que o nosso elenco achou em relação à eliminação do Brandon, ou melhor, a desistência do Brandon. Me surpreendi bastante. Brandon aparentemente não conhecia ele, mas ele parecia ser uma pessoa muito focada, uma pessoa que ia muito longe no jogo, apesar de ser novato nos mundos de games. Mas eu esperava muito dele, muito dele. Não sei o porquê que ele acabou desistindo, não sei se é porque o jogo não é bem o que ele pensava ou algo do tipo. Não sei o que foi que aconteceu mesmo. Mas assim, eu fiquei bem surpresa e bem triste com a desistência do Brandon. Tudo deu certo aí na vida dele e tamo aí na torcida. A desistência do Brandon me pegou muito porque a gente tava conversando no privado. Eu acreditava que ele seria um aliado meu forte no jogo. E ele acabou saindo sem avisar ninguém, tipo, foi do nada. Nem eu sabia, tipo, ele tinha saído, só vi no grupo mesmo. Ele não veio no meu privado, me avisou. Até que eu fui perguntar pra ele. Ele falou que tava com alguns problemas de viagem e tal. Mas, né, enfim, uma pena, porque ele é uma pessoa que aparenta ser bem legal e que renderia no jogo. Mas bola pra frente, ainda bem que eles estão no começo, no início, e não na metade do jogo. Sobre a desistência do Brandon, o que eu tenho que falar? Não tem muito o que falar porque a gente não era próximo, a gente nem trocou uma ideia legal e tal. E pra mim, ele não fazia diferença nenhuma no jogo. Facilitou só o jogo pros jogadores que realmente querem jogar, e é sobre isso. Espero que outras pessoas mais fortes desistam também, mas se não desistirem, vão pra cima, e é isto. Eu não tenho muito o que falar da desistência dele. Ele não fazia total diferença no game. Ele não enviava vídeo. Ele não fazia prova. Ele não falava no grupo. Ele não tem afinidade com ninguém. Então, pra mim, não fez diferença alguma. Ele não era meu aliado, não era minha prioridade, nem era meu inimigo. Então, acho que a desistência dele fez nenhuma diferença no jogo. Pra mim, não. E acredito que para as pessoas também não, porque ele não fazia nada, então é -1 para a grande final. Então é -1 no meu meio. Eu não julgo, porque eu também já desisti de vários games, então eu não sei os motivos dele, né? Mas pra ele ter saído, deve ter acontecido algo. Mas eu acho que eu não sairia do Nova Era, não. Desistiria assim, porque eu demorei muito pra entrar. Sobre a desistência do Brandon, pra mim não fez diferença em nada, né? Até porque eu não falava com ele e não sabia quem ele era. Tava muito plantado. Eu não entendi o motivo da desistência do Brandon. Eu não sei se o Odin me falou. Na verdade, ele falou alguma coisa, mas eu não tô lembrando agora. Mas, realmente, o que faz alguém desistir? A pessoa pode estar mal psicologicamente, não tá com a cabeça no próprio jogo. Mas, desistência, eu esperaria ser eliminado. Ou a DM me expulsar, não é? Mas desistência, eu acho meio ficar feio, né? Agora falar sobre a desistência do Brandon. Acho que é esse o nome dele, Brandon. Bom, eu não conheço ele, a gente nunca conversou no grupo. E eu acho que ele é novato nesse mundo, né? Porque eu nunca vi falar nele. Gente, não tem muito a falar sobre ele, né? Porque desistiu, acho que teve motivos pra isso, né? Ou, né? Não, também. Eu não tenho uma opinião formada pra falar sobre o Brandon, né? Mas eu acho que quando a pessoa realmente ela quer, ela vai e ela crava, né? E é isso, gente. Eu espero que o jogo seja perfeito pra mim, né? E é isso. E bora pro próximo, né? Próxima batalha. Sobre a desistência do Brandon, bem diferente. Eu nunca conversei, não conheço. Então, um a menos. Tanto faz como tanto fez. Sobre a desistência do Brandon, eu acho muito chato, né, desistir. Eu prefiro ser eliminado do que desistir, então isso não vai acontecer comigo. Não cheguei a ter contato com ele, então tipo assim, não dá pra dizer, estou sentindo falta e tal, né, mas eu vejo por conta do jogo, né, que daí o game muda tudo por causa de uma desistência, né. Enfim, é isso. Eu não tenho muita coisa pra falar, porque eu não tinha muito contato com ele. O jogo foi dividido em 2 grupos, e eu não fiquei no mesmo grupo que ele, então meio que já perdemos uma oportunidade de conversar e trocar uma ideia. Quando juntou os grupos, ele não interagiu muito, eu acho, eu lembro também, mas eu sei que eu não conversei com ele, a gente nunca falou sobre nada, então pra mim parecia que ele não tava no grupo. Quando ele saiu, quando ele desistiu, eu não sei se ele deu alguma justificativa pro Douglas, nem falou nada no grupo, mas eu sei que é chato, porque assim, o ADM fica um tempão se dedicando a criar uma coisa legal e meio que desistir atrapalha tudo isso. É bem chato, não sei se ele teve motivos mais sérios, eu espero que não, espero que esteja tudo bem, mas o que me passou foi que ele desistiu porque não aguentou a dinâmica e meio que abandonou o barco, mas ele já sabia como seria, então que tivesse desistido antes, né? Olá, então, eu não esperava, eu pensei que ele estava bem
focado em ficar no jogo. Até então, porque ele chegou até também me chamar no PV, porque era da mesma equipe que eu. Então, tipo assim, ele tava interessado em ter alianças e tudo. Mas aí, quando ele desistiu, também não falou nada. E eu fiquei sem entender. Mas pra mim, eu pensei que ele ia mais à frente ao jogo, né? Que ele conversava, falava, era participativo, então eu não entendi o porquê da desistência, mas fazer o que, né? Eu não queria que ele tivesse saído, porque eu queria ver como que ia ser ele no jogo, mas já que saiu, né? Vamos lá. Tivemos a desistência do Brandon. Minha opinião sobre isso é que, gente, a pessoa entra no reality pra desistir, não aguentou a pressão, né? Mas desejo tudo de bom pra ele aí, e é isso, jogo que segue, tamo junto, time. Sobre a desistência do Brandon, a gente não tem nem o que falar, né? Eu acho que uma pessoa que desiste assim no início do jogo, sem ter tido nem ter tido discussão, nem porra nenhuma, né? Eu acho que a pessoa não tem nem que ser lembrada, né? Eu acho que ela tem que ser simplesmente esquecida. Eu não cheguei a conhecer o Brandon, acho que nem conversamos, na verdade, eu vi ele conversando assim de vez em quando com algumas pessoas, mas eu acho que assustou o Brandon, na verdade, foi aquela lista de vídeos que tinha que fazer, debochando, essas coisas, sabe? Então, eu acho que ele entrou no jogo achando que o jogo seria uma coisa, mas quando ele viu que realmente era uma coisa que não era o que ele estava pensando, eu acho que isso assustou ele, entendeu? E ele terminou correndo ali do jogo ali, sem nem tentar, né? Que eu acho que a pessoa não tentou, né? Simplesmente ele desistiu. Ele não se deu a justificativa, tipo assim, se ele tivesse se justificado, te dado motivo, por quê, né? Não justificou, né? Pelo que eu entendi, parece que ele até te bloqueou, né? Então, tipo assim, é meio, né? E outra, né? Quando ele desistiu, meio que ele desistiu sem, ainda quando era uma equipe ainda, velho. Então, tipo assim, o cara nem pensou na sua própria equipe. Ele não chegou a imaginar que a equipe dele poderia ser prejudicada. Então, tipo assim, é um tipo de pessoa que não deve e nem merece ser lembrada nem comentada. Simplesmente tem que esquecer, e se um dia tiver a oportunidade de chegar nele, na inscrição dele, simplesmente já exclui de cara, né? Porque quem faz uma vez, faz de novo. Olá, boa noite, tudo bem? Sou o Douglas. Tô aqui pra falar um pouquinho sobre a desistência do Brandon. Não conheço, pelo visto não fazia falta, porque ninguém ficou preocupado. E eu achei muita infantilidade ele desistir depois de ter feito todo aquele patrocínio pra entrar, entendeu? Então achei falta de consideração com a DM. E não faz falta, ninguém sente falta. Só lembrei por causa que tinha que fazer isso. Agora a gente vai atualizar esse ranking de vídeos. Lembrando que o ranking de vídeos sempre vai ser atualizado no episódio de bastidor, tá? Eu vou olhar agora pra tela do computador, tá? Mas você tá vendo aqui embaixo. Foi pedido muito vídeo, né? Vocês conseguem ver que foi solicitado. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vídeos no primeiro episódio. Teve alguns vídeos que foram pedidos mais, porque na verdade o vídeo do envelope foi solicitado 5 vídeos. Então foi solicitado muito vídeo, né? Efeito, na verdade o envelope foi solicitado 4 vídeos e o vídeo de efeito foi solicitado 5 vídeos, tá? O que é isso, só para que vocês possam entender? O vídeo de apresentação valia 100 pontos, que é aquele vídeo que vocês assistiram lá no primeiro episódio, que é o participante falando, se apresentando para vocês. Aqui é aquela pontuação das perguntas que foram feitas. O participante mais planta, o participante que mais se destacou, o participante que não tá nem aí pro jogo. E é engraçado que o participante que não tá nem aí pro jogo, o Brandon, não recebeu nenhum voto. Ou se ele recebeu, acho que foi um voto só, que foi do Watson. O resto ninguém mais votou nele. Ele foi o primeiro desistente. E lembra lá que eu falei pra vocês que seria interessante a gente observar bem as respostas que cada um deu, justamente pra gente ver como é que vai ser lá no final, pra ver se realmente faz muito sentido as escolhas dele ou se realmente vai se alterar alguma coisa. O participante que vai dar mais trabalho, o participante que a gente indicaria pra órbita. Esses 5 vídeos valiam 30 pontos cada um, tá? O vídeo do envelope foi solicitado 4 vídeos dentro da solicitação do envelope e cada um deles tinha também que enviar 4 vídeos, daria 120 pontos. O vídeo de efeito daria uns 150 pontos porque eram 5 vídeos. O vídeo de surpresa, ou seja, vídeos reagindo, né, como se fosse uma surpresa, alguma coisa, 2 vídeos, então 60 pontos. O vídeo de vitória, sabe aqueles vídeos que quando o participante ganha uma prova do Horus, o participante tem que comemorar a vitória dele, né? Então já são vídeos que já são pré-produzidos por eles. Porque como o reality ele é produzido inteiro, e eu não sei se, por exemplo, quem vai ganhar as provas. Então a gente já pede uma quantidade de vídeos para deixar pronto. Se caso acontecer alguma coisa, a gente já sabe que tem esse vídeo para poder ser introduzido. Vídeos de deboche, a mesma coisa. Vamos supor que eu tô com um ranço lá no reality, tá? Briguei com alguém. E alguém dá um depoimento falando mal de mim.
A gente insere a cara de deboche da pessoa na edição, justamente para fazer uma ligação ali, né? Depois sobre a desistência do Brandon e também sobre a prova do Horus. A gente percebe aqui que o Michel, ele não enviou nenhum vídeo, então ele tá com 0 pontos no ranking de vídeos. O Artson, ele não mandou os vídeos de efeito, vídeos de vitória, deboche, obviamente não falou da eliminação dele e nem da prova, que ele também não fez. Ele somou 430 pontos. O Artson, ele mandou todos os primeiros vídeos, mas depois ele parou de mandar também, não mandou nenhum. A Rita, ela não mandou os vídeos do envelope, os vídeos do efeito, os vídeos de surpresa, os vídeos da vitória e do deboche. Todos os outros ela mandou, somou 310 pontos. O restante do elenco, como Anderson, Breno Barreto, Dani, Douglas, Gustavo, Jefferson, Léo, Márcio, Matheus, Matt, Renison, Sara, Thiago Medeiros e Tom, todos eles acabaram mandando todos os vídeos que foram solicitados. É importante salientar para vocês que nessa primeira semana, nessa estreia do reality, é solicitada essa quantidade enorme de vídeos e tem uma grande justificativa também. Se você, como participante, receber essa quantidade de vídeos e você não desistir, é sinal de que você vai longe na competição e você vai ser eliminado porque teve que ser eliminado. Mas em relação a vídeos, você vai entregar. Pra gente que tá produzindo reality, é muito importante que, se você for desistir, que desista na primeira semana. Porque isso vai afetar o game? Vai. Porque a gente já cria todo um cronograma pra produzir o reality. Não é fácil produzir. Parece que é uma brincadeira, a gente se diverte muito fazendo. 75% de todo o tempo é bom. Tem esses 25% que é ruim, que tem problemas. Mas isso tem problemas em tudo. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer coisa que a gente for fazer na nossa vida, vai ter algum problema. A gente tem noção disso e tem que ter consciência disso. E a gente que traz o reality pro YouTube é um trabalho danado, gente. Não é fácil. Não é fácil. É um tempo que a gente gasta muito. E eu produzo reality sozinho, sem dinheiro nenhum, porque esse reality não dá dinheiro. Eu trago pro YouTube, os vídeos são monetizados, mas a quantidade de visualizações não é o suficiente para ganhar dinheiro. Então eu trago eles pra cá, porque é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que vai ficar pra história, é uma coisa que daqui a muitos anos eu vou poder assistir e relembrar de tudo que eu fiz, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Acho que fica bem óbvio, né? Se não gostasse, eu não traria pra cá. E eu sou muito grato a todo mundo que participa e a todo mundo que se dedica. Mas se você for desistir, porque a gente tem consciência também que o reality não é fácil. Não é um reality fácil, é uma dinâmica bem pesada. É uma dinâmica que demanda uma quantidade de tempo muito grande. Então, se você entrar e você for desistir, então que você desista logo na primeira semana, porque daí a gente consegue ou substituir a tempo, ou pelo menos a gente já consegue desenvolver a dinâmica até o final da competição, já sabendo o que vai ficar, vai ser eliminado, porque teve que ser eliminado, porque a gente sabe que toda semana alguém vai ser eliminado. Isso é a regra do jogo, mas pelo menos a gente sabe que aquele participante não vai desistir, ele vai seguir firme na competição, né? E é muito visível isso. A gente, quem tá acompanhando a gente desde o começo, viu a primeira temporada, a gente teve desistente. A segunda temporada, a gente teve desistente. Nessa temporada, a gente já teve um desistente. E isso vai acontecer. Na quarta temporada, se tiver, vai ter desistente. Na quinta temporada, se tiver, vai ter desistente. Obviamente que talvez não vai ocorrer desistente em All Stars. Pra quem não sabe o que é All Stars é uma edição menor, com menos episódios, com menos participantes também, porém é a volta dos participantes que mais se dedicaram na edição regular que participaram, que voltam para disputar o título, ou seja, esses participantes participaram ou do Nova Era 1, ou do Nova Era 2, ou do Nova Era 3, não ganharam, mas são convidados para votar em um All Stars. Dificilmente tem desistência no All Stars. Significa que não vai ter? Não, pode ser que tenha, mas é bem menor o risco, porque você já está chamando o participante
que você confia, que você já sabe da dedicação, que você sabe que vai dar o sangue para poder permanecer na competição e ganhar. Agora a gente vai ver mais um pouquinho dos bastidores, acho que agora vai ser um vídeo bem longo, mas são um vídeo que teve uma treta maravilhosa, porque teve treta, obviamente, né, gente? Principalmente numa prova de Horus, que é a primeira prova, uma prova de sorte, que envolvia grupo, então obviamente queria dar treta, porque é horrível depender dos outros, é horrível contar com o apoio dos outros, é horrível você depender dos outros, porque às vezes as pessoas não estão na mesma vibe que você. Você quer muito ganhar, mas a outra pessoa, pra ela tanto faz como tanto fez. Mas você quer muito ganhar, mas você depende daquela pessoa que tanto faz, tanto fez, porque aquela pessoa precisa da parte dela pra você ganhar também. Então é complicado depender dos outros. É óbvio que esse tipo de prova é colocado dentro da competição pra criar atrito, gente. É óbvio, não é mesmo? A gente precisa dar o quê? A produção aqui precisa fazer a sua parte pro negócio pra gerar engajamento e entretenimento pra gente, não é mesmo? Se a produção não faz a sua parte, esperar que os participantes façam a dele é complicado. A gente viu isso vulgo segunda temporada, né? Segunda temporada não teve tanto atrito assim, mas a gente se entende por causa da dinâmica do jogo, né? Lá era o próprio elenco que eliminava. Então, de certa forma, muita gente ali fazia a boa vizinhança justamente para não receber voto caso caísse na órbita. Aqui não precisa disso, então a gente já sabe disso. Então, obviamente, a gente já sabe que talvez o entretenimento aqui vai ser um pouco melhor pra gente. Teve treta, teve muita treta entre Anderson e Matheus, entre Tom e Matt. Se bem que Tom e Matt já é um negócio assim antigo, lá da primeira temporada, que eles trouxeram pra cá, então eles vão tretar de novo. Vão trazer um pouco da treta da primeira temporada. Teve uma outra discussão também entre Tom e Renison, mas a melhor é entre Matheus e Anderson, viu? Pra mim foi a melhor ali, foi a treta, o auge. Vocês vão ver isso. Foi durante a prova, foi bem divertida, na verdade. Vamos ver como é que foi essa treta toda. Bom, gente, agora esse momento que vocês estão vendo, na verdade, ele é um pouco antes da prova, né? Tanto é que vocês estão vendo aqui que o link da prova foi enviado para eles. O link é sempre enviado 10 minutos antes da prova começar, né? A prova começa às 20h30, então foi enviado para eles às 20h20 para que eles pudessem executar a prova. Só que um pouco antes do link da prova ser enviado, foi revelado para eles a pontuação daquela dinâmica. Quem você colocaria na órbita, quem você acha que tá pouco se fudendo pro game, quem você acha que é planta. Então eles não receberam as respostas, ou seja, eles não sabem quem distribuiu e quem votou neles, mas eles receberam uma tabela onde fala a quantidade de votos que eles receberam de cada pergunta que foi feita. E o Márcio aproveitou aqui, né, um momento, falou: eu tô passado que eu fui citado em duas coisas e coisas negativas. Aí ele pegou e falou o seguinte: eu quero ver quem me quer na órbita ter peito pra falar. Chamou a pessoa na chincha, né? Falou: ou agora você revela que você que me quer me ver na órbita, ou você de fato vai ficar quieto. Agora basta ver se a pessoa vai ter culhão ou não e vai ter essa coragem de falar, né? Ou será que ele vai ficar sabendo somente quando o episódio for ao ar? Logo mais adiante na conversa, a Rita revela o porquê que não fez a prova. Ela botou que uma amiga dela acabou falecendo, o enterro dessa amiga foi hoje e ela realmente está se sentindo muito mal para poder executar a prova. A gente super entende, né, essa situação de morte. E aqui começou um questionamento, né, que a equipe, no caso da Caveira, tinha o Brandon, que foi que desistiu do jogo, então eles automaticamente começariam essa prova em equipe com um a menos, né? Ou seja, a outra equipe, a equipe Machado, estava com seus 9 integrantes, enquanto a equipe Caveira tinha apenas 8 integrantes, já que o Brandon já tinha desistido do programa. Aí eles ficaram tocando nessa tecla, dizendo que eles estavam com -1, o Matt, né, começou falando, a gente com -1, auge. Logo depois, o Márcio acabou me marcando, botando estamos em desvantagem. Como se o reality tivesse responsabilidade sobre isso. Afinal de contas, eles foram informados de que a primeira prova seria em equipe. A prova já foi explicada para eles nessa altura do campeonato. Então eles sabiam que a prova, mesmo sendo uma prova em equipe, ela era muito mais individual, no sentido de você, cada um conquistar a sua própria pontuação,
mas ao mesmo tempo tinha aquele trabalho em equipe que quanto mais da tua equipe, maior a chance de você de fato ganhar os 5 pontos. Eu acho que você já tem que ter um pouco de senso de entender, né? Fala, bom, a prova é na equipe, a gente já foi avisado previamente disso. Se o Brandon desistiu, tem o que fazer, já aconteceu, né? A responsabilidade não é de ninguém. A culpa não é da equipe, a culpa não é do reality. Acontece. Eu não entendo por que trazem esse tipo de situação assim, né? Que jogam esse tipo de situação. E quando você joga algo no grupo, é sinal de que você quer dar a sua opinião e você quer ver o que os outros vão achar sobre isso, né? Ali, o Artson acabou dizendo, culpa do outro lá que saiu. Isso é muito óbvio, né? Não tem muito o que falar em relação a isso. A responsabilidade é do Artson. Do Brandon. O Brandon desistiu do jogo. O Brandon, ele já estava ciente de que era uma prova em equipe. Ele estava ciente que desistindo do jogo, ele automaticamente iria prejudicar a equipe dele. Isso era muito óbvio. E ele tinha a opção de pelo menos fazer a prova. Por mais que ele fosse desistir, ele poderia ter falado, olha, por respeito a vocês, eu vou fazer a prova e logo depois eu vou desistir. Vou fazer a prova para não prejudicar vocês. Afinal de contas, se eu desistir agora, é um a menos que vai fazer essa prova. E já que a primeira prova é em equipe, que foi avisado bem antecipadamente pra gente que a prova era em equipe, e eu já tinha consciência disso, agora então eu preciso ajudar vocês. Por mais que eu vá desistir depois. Ele não fez isso, na verdade a responsabilidade era dele, né? Não tinha mais o que fazer. Eu não iria cancelar uma prova ou simplesmente acabar com as equipes por causa que um grupo ficou em desvantagem. Agora, se essa desvantagem fosse responsabilidade do reality, aí é uma outra situação. A gente tem como sim rever a situação, mas nesse caso não tem o que fazer. Depois o tempo foi passando, chegou 20h30, a prova ela foi fechada, o grupo foi fechado, ou seja, ninguém mais entrava. Eu até aproveitei e botei aqui depois, né, e peguei e falei pra eles que é muito melhor a gente ter muito mais calma, esperar as coisas de fato acontecerem, pra depois a gente falar qualquer coisa, porque afinal de contas, em determinadas situações, é necessário que a gente espere as coisas acontecer. E eu, mais do que ninguém, sei o quanto eu sou uma pessoa extremamente ansiosa também. Então eu quero as coisas quando acontece uma determinada situação que me incomoda, eu já fico ansioso para esperar o resultado. Eu sei muito bem disso, mas em alguns momentos a gente tem que ter calma, esperar as coisas de fato acontecerem, né? Principalmente coisas que a gente não tem o controle. Tem coisas que a gente tem o controle. Então, obviamente que as coisas que eu tenho controle, eu vou ficar ansioso porque eu tenho controle sobre aquilo, eu posso administrar aquilo. Agora, coisas que eu não tenho controle, que não cabem somente a mim, eu preciso aguardar, porque não tem o que ser feito, eu só vou ficar ansioso à toa. Então, por isso que eu falei pra eles, né, que eles começaram, na verdade, apenas no match reclamou, né, de que a equipe Caveira tava em desvantagem com a saída do Brandon. E eu peguei e falei, viu, falaram tanto, era só ter esperado o fato das coisas de fato acontecerem, esperarem de fato para ver como que vai ser, que mesmo a equipe Machado tendo os 9 integrantes ainda na competição, eles ficaram em menos ainda, porque 2 deixaram de fazer a prova. Foi Michel e foi Rita. Então, na verdade, ao invés de 9, eles ficaram com 7. E já a equipe Caveira tinha o Brandon, que desistiu, e os 8 entraram na prova, os 8 que sobraram da equipe. Ou seja, mesmo eles achando que ficaram em desvantagem em relação ao outro grupo, o outro grupo ainda ficou com menos do que eles, né? Eu até peguei, aí o Matt foi lá e botou, mas isso não muda o fato da gente estar com 1 a menos. Tivemos, foi sorte. E eu botei, e a prova é de quê? Então tá perfeito, porque a prova era de sorte. Bom, agora a prova de fato começou, e é legal esse bastidor justamente após a prova, porque lá no episódio vocês não viram, vocês viram a prova, mas o que estava acontecendo no grupo principal enquanto a prova estava rolando. E é aqui que a gente vai ficar sabendo, ó. O Matheus, né, que foi o primeiro eliminado do grupo, né, ele foi o primeiro eliminado da prova, ele colocou, eu sabia que isso ia acontecer de cara comigo. Ou seja, ele estava dizendo que ele já estava ciente de que ele seria o primeiro eliminado da prova. O Anderson foi lá e botou uma figurinha, né? Bom, agora a gente vai fazer o quê? Vamos ouvir o que o Tom falou no áudio dele, né? Pra ver se foi algo interessante. Vamos ouvir aqui. Agora só ladeira abaixo. E vamos eliminar. Qualquer coisa me elimina mesmo. Ai, socorro. Bom, aqui ele tava dizendo porque na verdade ele já tá, depois da saída do Matheus, ele acabou virando o alvo, né? Da equipe, acabou sendo a pessoa que o restante do pessoal tava atacando, tirando estrela. Vamos ver o que mais aqui. Agora vamos ver o que o Matheus falou pro... Vou tirar meu brinco aqui que me incomoda quando eu coloco o fone.
Vamos ouvir aqui pra ver o que o Matheus falou pro Tom. Bem que me alertaram mesmo que tu é uma pessoa que joga bem em PVs. Bom, aqui o Matheus já tá dizendo que, acusando o Tom de que ele joga muito bem em privado, né? Ou seja, porque o Tom ali tirou, né, um coração diretamente do Matheus. E é engraçado o fato disso, né? Porque a gente pensa assim, o Tom, ele já deixou claro de que ele tem atritos com o próprio Henderson. O Henderson falou já que tem atrito com ele. Então, por que não tirar do Henderson? Né? Não entendo isso. Eu não entendi por que ele atacou justamente o Matheus. Eu acho que o que faltou talvez no Tom, analisando agora todo esse contexto, o que faltou no Tom foi um pouco de estratégia de jogo mesmo, ser jogador. Será que ele não raciocinou falando assim, Matheus talvez vai ser o mais atacado? Eu não vou tirar um coração de quem vai ser mais atacado, porque de alguma forma ou de outra eu vou estar botando meu coração, a retirada do coração fora, porque ele já vai perder. Então talvez eu tire de alguém forte que dificilmente vai ser atacado, porque daí eu tenho mais chance de ficar. Porque se eu mirar também no Matheus, que tá todo mundo mirando nele, o próximo alvo vai ser eu. Então se eu tirar o alvo da minha frente, quem vai tomar a bala vai ser eu. Então deixa quem tá tomando tiro ainda na minha frente, eu ainda fico tranquilo, não sou atacado da vez, e ainda ataco alguém que dificilmente vai ser atacado. Eu acho que faltou um pouco mais disso, faltou um pouco mais de raciocínio, eu acho. Faltou um pouco mais de lógica, né? Eu acho que a prova, ela é de sorte, que afinal de contas você precisa dar sorte de encontrar o emoji da outra equipe para poder tirar dela. Mas de qualquer forma, se você encontrar o emoji da tua própria equipe, tu tira de alguém da tua equipe. Então, automaticamente, para você, como um jogador individual, continua sendo interessante. Afinal de contas, você quer ganhar mais pontos, você quer ficar numa pontuação mais alta para garantir o teu. Então não vai fazer diferença. Então, por mais que você tenha que atacar a tua equipe, você sabe que você vai atacar alguém que talvez vai perder. Que bom pra você, porque você e você automaticamente vai continuar garantindo a tua pontuação. É óbvio que além da tua pontuação, tu quer ganhar os 5 pontos extras, que a equipe ganhadora vence, que já no início do jogo é muito interessante. Então óbvio que você tem que tentar proteger a tua equipe, porque são 5 pontos extras, mas se não der, paciência, né? Eu acho que o que faltou no Tom foi exatamente isso. Ele tá atacando o óbvio que tá todo mundo atacando, e o próximo alvo muito provavelmente vai ser ele. E eu não entendo porque que ele não pensou um pouco nisso, né? Não entendo mesmo. Às vezes as pessoas são tão inteligentes para algumas coisas e na hora de ser, de fato, um pouco mais inteligente nesse sentido, não raciocinou nisso, né? Mas enfim, vamos continuar vendo o que aconteceu durante a prova. Aí o Tom comentou o que sentiu-se por ter tirado um coração seu, kkkk. Aí o Matheus colocou, tu mais 2 seguidamente. Aí o Tom falou e botou, então, né, nego? Só fiz parte. Daí o Tom perguntou, por que eu jogo em PV, Matheus? Aí o Matheus só mandou a figurinha. Aí o Tom comentou, pena, né, Matheus? Não vai me eliminar mais nessa, né? Afinal de contas, o Matheus já foi eliminado. Aí o Matheus botou, tu nem era meu alvo, se sentiu importante demais. Ou seja, tá se sentindo importante demais, achando que eu ia te atacar, nem na minha opção de voto tava. Aí o Matt, que também se chama Matheus, foi lá e comentou, achando que o Tom tinha mandado pro Matheus. Pro Matt, no caso. Aí o Matt botou, nem lembrava de você, tão irrelevante. Aí o Tom botou, não é você, apaga. Ou seja, o Tom de fato tava mandando ali um alvo, uma indireta pro Matt, não pro Matheus. É que como a gente tem 2 Matheus, como a gente já conhece o Matt pelo apelido, então o Matt continua sendo o Matt e o Matheus é o Matheus. Se bem que o Matheus também tem o mesmo apelido, mas a gente resolveu manter o Matheus como Matheus e o Matt, que a gente já conhece lá da edição 1, o mesmo apelido, tá? Aí o Matt colocou, do Nova Era, achava que... Aí o Matt foi lá e comentou, no Nova Era, achava que você era forte e queria tirar você. Depois que vi que era uma flopada, perdi o medo. Ou seja, ele tá dizendo que no começo, lá na primeira temporada, ele quis tirar o Tom de fato, mas agora que ele já percebeu que o Tom é um flopado no jogo, não tem um porquê querer que ele tirar o Tom agora. Ou seja, o hater, não sei. Gente, aqui tá carregando o áudio. Infelizmente eu não consegui colocar, mas eu vou colocar aqui no celular e a gente vai ouvir o que o Tom falou pro Matt. Vamos ver. Gente, meu querido, tão irrelevante que não aguentou nem arrancar um coração seu. Calma, meu amor. É apenas o começo do jogo, querido.
Aí o Matt só continuou ali o que ele tava falando, né? Que nem faz questão de atacar o Tom. Aí o Tom riu e botou flop. E o Matt botou flopado sim. Aí o Tom botou aqui flop com 24 no enumerado Erei. É uma votação de outro reality, muito provavelmente. O Matt botou disse que ia eliminar e foi tombado logo depois. Flop aqui é perfeitamente bem individuais. No All Star Winners também, que é um outro reality que eu fiz. Eu sou campeão do All Stars, beijo. Vamos ver agora o que o Matheus falou para o Matt. Eu ainda tenho que ver o desempenho do povo em provas pra saber quem eu vou querer eliminar antes. Eu só sei o desempenho de alguns aqui por enquanto. Aí o Matt botou eu campeão do Melhor 2 e bicampeão do All Stars 1. Aí o Tom botou peraí. Aí o Matt botou título todo mundo tem. Aí o Tom botou quem é quem? Que Matt tá se metendo, hein? Sai pra lá. Aí o Matheus botou tu tirou minha vida. Ainda com dores da edição passada, o Tom perguntou, né? Do nada. Aí ele botou, vai encontrar uma rola. Vai mostrar teu pau novamente. Então o pau do Matt, né? Que saiu lá na primeira temporada, né? Aí o Matheus botou, tu sabe que o Matheus sou eu e o Matt é ele. Aí o Tom botou, e eu mesmo eliminei você em uma edição. Aí o Renison falar, e foi só a primeira prova pro pau torar. Aí o Matt botou, ai Clayton, supera. Quer ganhar enredo em cima de mim de novo? Tem que aparecer mesmo, já que você sempre dura pouco em uma edição. Mas tenta amanhã que hoje eu tô com sono. Aí o Tom botou, eu eliminando o bicampeão em uma edição onde eu era pequeno. Se enxerga, meu amor. Quem é você? Quer mesmo falar sobre currículo? Aí o Matt só riu. Vou te mostrar os meus resultados de antes e de agora, o Tom falando. Tom botou aí, vamos ver quem é flop. Daí Matt botou, no dia que você for mais relevante e forte, aí sim vou querer rivalizar com você. Deus me livre um rival flop desses. Aí o Tom perguntou, você venceu All Stars Winners? Poxa, né? Fui eliminado por vários motivos. Abaixa sua crista aí. Vem bancar uma de bucetuda por cima de mim? Não. Não tem como ser sério falando. Vai fazer o que você faz de melhor, mandar foto da rola. Aí o Matt botou vários motivos, ser planta e irrelevante. Nem sei como o Douglas teve coragem de te chamar pra mais uma edição de novo. Aí o Tom botou um dos motivos, né? Tenho vida pessoal. Uma planta dessas. Aí o Tom botou, ou você acha o quê? Que eu fico chupando o cu e babando o ovo? Se você não trabalha e tem vida por fora, problema teu. Aí o Matt botou, Douglas só chamou porque sabia que eu estaria e queria tretar comigo de novo. E onde eu estou agora, tô aqui tentando. Douglas sabe do meu potencial, o Tom botou. Aí o Matt botou, eu trabalho e tenho vida social, sim. Aí o Tom, quem é você pra vir reclamar de algo? Aí o Matt botou, mas me dedico no game também. Se você não consegue, problema teu. Aí o Tom botou, cada um com as suas justificativas. Vamos ouvir o áudio, gente. Vamos ouvir esse áudio. Agora eu faço questão de ouvir, né? Não, peraí. Só porque você consegue, só porque você pode participar, por ser ativo no reality, eu tenho que ser também, né? Nossa... De certa forma, você tem que ser participativo, né? Aí o Matt botou tão irrelevante que só agora que vi que você já rodou na prova. Agora só porque você trabalha, você faz isso, você faz aquilo e você tá ativo nos games, eu tenho que estar também. É isso. E é sobre isso, né, meu irmão? Ah, dá licença. Aí o Matt botou, morro, flopado mesmo. Tom botou, fui eliminado, qualquer um poderia, principalmente você. Aí o Matt botou bem grande, flopado, planta dessas. Aí o Tom botou, pelo menos não preciso forçar por conta de um coração. A planta aqui não precisa de muito pra ir perfeitamente bem. Tom riu, qual o significado de flopado pra você? Aí o Matt botou, eu vi mesmo, tava em todas as órbitas na edição 1. Só não foi eliminado de cara porque o povo sabia que era flop. Aí o Tom botou, existe Google pra isso, tô numa final que vai ser daqui a 9 minutos. Olha onde o flop chegou. Te manda o resultado independentemente, né? Se ele vai ganhar ou perder. Aí o Matt botou, não botava medo em ninguém. Tu deveria esperar o reality andar, mostrar que você tá indo bem pra depois querer tretar. Vamos ver o áudio do Tom. Agora só porque eu fui eliminado por 3 pessoas. 2, não sei, 1, 2, 3. Eu sou flop. Só por isso eu sou flop. Que argumento de quinta série, cara. Aí o Matt botou ainda mais depois da vergonha da primeira edição. Aí o Tom botou, e daí eu entro com uma baixa pontuação substituindo alguém. Eu era vergonha de me prezar esse papel. Você quer mesmo me chamar de flop por conta disso? Aí o Tom botou, não esqueça que o flop aqui já eliminou você.
Ou você quer que eu envie print? Nossa, tem print salvo até hoje. Misericórdia, menino. Aí o Tom botou, força não, Douglas quer um jogo de gente verdadeira. Não é jogadorzinho que se acha fodão só porque carregou 2 vezes um título nas costas. Qualquer um carregaria. Carreguei um e principalmente já fui finalista de 1 ou 2 edições sem ser a que eu venci. E nem preciso falar dos outros, dá licença. Aí o Matt botou, depois do biscoito pra você, cansado dessa treta forçada. Aí o Tom botou, não é eu que estou brigando por causa de coração não, acorda pra cuspir. Aí o Matt botou, que coração, mulher? Você que veio querendo atenção pro meu lado, achei que tinha evoluído. Você veio aqui de intrometido, acorda pro jogo, não era a senhora que era ativa ou precisa de tudo isso pra aparecer? Uma coisa importante que o Anderson botou aqui, essa prova não é questão de gostar, é questão de alvos. Aí o Matt botou, kkkk, tu já vai aparecer na edição, nego. Pode parar de forçar treta já, tá passando vergonha. Aí o Michel apareceu, né? Fazia tempo que o Michel não aparecia, até eu não lembrava dele. Botou, Cleiton já brigando, cansa não. E vamos ver o que o Tom mandou. Amado, eu tava falando com o Matheus, com outro Matheus, não com o Matt. Aí do nada a queridinha veio me afrontando, do nada. Maldito nomes iguais. Aí o Tom botou, e a gay chata veio aí achando que é a rainha da cocada preta. Daí o Matheus colocou, nem eu sei diferenciar quem é eu na lista e quem é o outro. Aí o Tom botou respondendo o Matheus, mas ele deveria saber que eu não estava falando com ele. Daí o Tom respondeu o áudio dele, eu tirei um coração seu. Você veio aqui e disse sobre, eu comentei. Matt veio do nada, sem motivos assim de saúde, sabe? Daí o Matheus respondeu, eu achei estranho, os 3 primeiros já virem em cima de mim, em cima do cara. Ué, pra mim foi combinado. Aí o Tom botou, não, né? Aqui tem uma coisa muito importante, gente, que o Anderson botou. Não entendi gente da mesma equipe se eliminando. Aí a Dani botou, porque escolheu o negócio da mesma equipe? É sorte? E ele respondeu aqui, ó. Se a prova é em grupo e faltar um para ser eliminado, não poderia tirar de outro para não ser menos um da sua equipe? Feito, exatamente essa é a visão de jogo. Se o Joãozinho tem um coração e eu pego o emoji da minha equipe, eu vou tirar da Maria que tem 2 corações. O João vai permanecer na minha equipe, vai continuar jogando o jogo e eu não eliminei ele. E a Maria só tá com um coração também. Pra que eu vou eliminar um integrante da minha equipe se a prova é em equipe e ganha 5 pontos a mais? Não faz muito sentido. E é muito visível que a equipe Caveira teve uma ligação muito maior nesse sentido de fazer a prova em equipe, né? A prova em equipe deles foi muito boa. Eles realmente esforçaram muito ali e jogaram muito bem o jogo. Já a equipe Machado realmente faltou muito pra eles em questão de entregar a competição, de se esforçar um pouco mais, de jogar o jogo, né? Faltou muito pra eles. Aí a Dani respondeu, para talvez não quererem se comprometer. Aí tiram de quem já tem menos. Afinidade, jogo, coisa comum. Faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz muito sentido. Léo, acho que faltou pensar um pouquinho. Faltou, Léo, faltou bastante. Principalmente na jogada que o Léo fez. Vamos ver o que o Matheus falou pra Dani. Esse guri é muito sonso. Ele veio pra cima de mim já com 1 a menos e agora tá pedindo piedade. Vai tomar no cu dele. É que o Anderson, o Tom tirou do Matheus e logo na sequência o Anderson foi lá e também tirou do Matheus. O que o Matheus tá dizendo é isso, que ele lembrou de tirar de outra pessoa da equipe, mas quando foi pra atacar o Matheus ele não pensou nisso. Aí a Dani botou muita tempestade em um copo de água pra primeira dinâmica. Aí o Anderson comentou pro Matheus, cala essa sua boca, porca. Não fale o que você não sabe, vamos ver. Vai tomar no teu cu também. Insuportável. Ai, pronto. Sabe aquele que não tem muita paciência? Vamos ver eu quero ver o que ele respondeu pro Matheus. Vamos ver. Eu tinha que tirar de alguém da minha equipe, meu filho. Eu tinha você como opção. Eu tô falando que tinha várias gente pra tirar e me eliminou da prova, sendo que eu já tinha -2. Cala a boca se você não sabe das coisas, retardado. Aqui o Henderson também tá cobrando o Michel, que ficou off na prova, né? Dizendo que o Michel ele acabou não participando da prova e acabou prejudicando a equipe num todo. Vamos continuar ouvindo aqui o que o Anderson falou. Vai você que gosta, retardado, aprende a jogar. Vamos ver o que o Matheus falou. Gosto mesmo, gosto. Inclusive te recomendo. Quem sabe assim tu consegue transar, né? Porque eu acho que nem deve comer mulher. Então vai lá dar.
Se é isso que você sabe, foda-se. A Dani botou, gente, tomem cuidado com capacitismo. O Anderson botou argumentos da pessoa que não tem o que falar. Ele foi capacitista e homofóbico em menos de 5 minutos. Aí a Dani botou, eu vou voltar pra minha aula, já volto. Aquela que joga a lenha e logo depois sai na sequência, né? Aí o Léo botou, já tá na cara, fomos massacrados pela nossa própria sorte e inteligência. E o Matheus comentou, a gente devia ter combinado de quando a gente tirasse de nós mesmos e tirando de quem tinha mais corações. Mas isso é a estratégia mais óbvia, né? Eu acredito que foi o que a equipe Caveira já tinha combinado e eu achei que a equipe Machado também faria, né? Aí o Henderson pegou e botou, mas começou já tirando do Matheus, ou seja, dizendo que o Anderson viu que o Tom tirou do Matheus, o Anderson podia ter tirado de outra pessoa, mas o Anderson também foi lá e também tirou do Matheus. Aí o Matheus botou assim, o outro preferiu jogar pelo ranço do que pela estratégia, acho pouco bem feito. Aí o Léo foi lá, já começamos errando, tinha que ter entrado aleatório, depois veio eliminando de trás pra frente, e depois fomos tirando de um só. Aí o Anderson botou, eu poderia fazer o quê? Sendo que tinha que tirar um da minha equipe e eu fui o primeiro. Ah, é verdade, o Anderson foi o primeiro, o Tom foi o segundo. Na verdade, quem errou foi o Tom, não foi o Anderson. O Anderson foi o primeiro, de fato. O Anderson foi lá e teve que tirar de alguém. Tirou do Matheus, ok? Só que o Tom foi na sequência. O Tom não deveria ter tirado do Matheus, ele deveria ter tirado de outro integrante. E ele foi lá e tirou do Matheus também. Então, na verdade, quem errou foi o Tom. Ó, o próprio Henderson botou aqui, ó. O Clayton, que é o Tom, né? Que focou de segunda, indo no match. Você não tem culpa. Aí o Matheus botou, falou, o Clayton, né? Podia ter tirado de outro, já que tinha mais. Ele acha que o jogo é individual. Aí o Matt foi lá pra cutucar a onça com vara curta, botou, queria ter tirado o coração do Clayton, mas a flopada já tinha saído antes. Depois teve um outro momento que o Tom, ele acabou mandando um resultado de um reality que ele também tá participando pro Matt, já que o Matt falou que ele é um flopado. Ele acabou mandando esse resultado aqui, mas o resultado nem chama tanta atenção. O que chama atenção é a resposta do Henderson e depois como começou essa motivação da treta entre Tom e Henderson. Vale lembrar que essa treta ela já é bem antiga, ela não começou no Nova Era, mas ela continua aqui na competição. Eu vou mostrar para vocês o que o Henderson falou dele a respeito depois que ele mandou esse resultado dele aqui do outro reality. O Henderson comentou, o aplicativo, meu pai, ou seja, existem hoje aplicativos que você baixa eles e te ajudam a melhorar o teu resultado. Por exemplo, em provas de agilidade, você consegue baixar um teclado que você consegue salvar os emojis, as palavras que você utiliza para poder facilitar todo o processo e você conseguir votar melhor e mais rápido. Então, tem aplicativos para várias coisas. Então, a gente vai ver continuação disso, porque na verdade, o Henderson estava basicamente acusando ali o Tom de estar usando aplicativo para conseguir a quantidade de votos que ele alega ter conseguido no outro reality. E ele botou assim pro Henderson, acorda pra cuspir, mutirão, grupo. Aí o Henderson botou, kkk, tá explicado você na final, ou seja, só está na final porque conseguiu ali a votação, conseguiu usar o aplicativo, né? Aí o Tom botou o seguinte, você já entende muito de aplicativo, né? Por isso. Aí o Henderson botou, alguns amigos, mas pelo menos assumo. Não sou você que banca a sonsa dizendo que nunca usou, sendo que vivia usando até mesmo nos meus games. Vai cotar no seu reality que tu ganha mais, mo. Vai escolher um amigo pra ajudar a vencer com suas maracutaias. Aí o Tom botou, kkk, chora. Aí o Tom botou, tu tem alguma prova? Não aceita ainda que te peguei no pulo? E o Tom continuou, não seria você, né? Queria mudar algo. Beijos, você só ganha com o aplicativo, Henderson. Aí o Henderson botou, a prova vem quando toda a edição alguém reclama. Ou seja, o Henderson tá dizendo que em todo o reality do Clayton, em toda a edição, alguém reclama de alguma coisa nesse sentido, né? Aí o Tom botou, tá, e daí? Isso significa que estou cotando? Aceita, amor. Aí o Matt comentou, Clayton só consegue aparecer na edição nas costas dos outros, morro com isso. Aí o Henderson falou, e continua a treta com o Tom. Quem não te conhece que cumpre seu papel de bom moço. Aí o Tom botou, kkk, toda a responsabilidade foi sua, as consequências também. Beijos. Aceita, Henderson. Você sabe perfeitamente o que fez. Toda a
ação tem sua reação. Isso em relação a alguma treta que aconteceu lá no reality do Tom, quando o Henderson participou. Aí o Henderson respondeu ele: a cota bem gelada. Will, amor. Aí ele botou: não venha me culpar pelas suas ações. Aí o Tom botou, quando ele respondeu Will, amor, o Tom botou: já comento sobre. Bom, vamos ouvir agora o que o Matt falou em relação ao Tom. Agora que eu vi essa mensagem aqui, então você só se garante usando um negócio eu acho que esse Eren aí é enquete, né? Se não for, não sei, porque eu nunca fiz esse tipo de votação. Você só se garante nisso, né? Usando o hack em enquete. Mas enfim, né? Em prova você não se garante. Porque todos os realities que eu te eliminei foi de prova. E comigo você não teve peito, não, querido. Só pra lembrar. Mas aí você lembra daquela edição que você me eliminou logo de cara, né? A edição que teve desistência e o Douglas me chamou. No dia seguinte eu fui, já nem sabia como era o mecanismo, caí no bottom e você me eliminou. Porque eu já tinha... E você ainda usou o argumento: vou eliminar ele porque ele já foi campeão do melhor uma vez. Só por isso você me eliminou, né? Mas enfim, porque ficou com medo, né? Mas enfim, te eliminei 2 vezes, então eu tô na frente. Mas enfim, só se garante que esse negócio aí onde você pode usar, você pode burlar, né? Agora em prova você não aguenta. Mas enfim, segue o baile. Mas o Henderson, ele respondeu dizendo que não tem aplicativo pra esse tipo de voto que o Clayton votou, né? Diz o Clayton. Então não é 100% de certeza. Ele botou: sério isso? Aplicativo hacker em Eren? Já comento também. Vou fazer uma enquete e pedir pra Henderson usar o aplicativo dele. Vamos ouvir o áudio do Matt. Amigo, eu não sei. Eu não sei nem que tipo de votação que é essa. Mas pra você que é toda flopada, com 24K... E uma coisa desse pra mim é hack, é app, alguma coisa do tipo. Se não tiver, então parabéns, amigo, mas você só é bom nisso. Porque em prova aqui você não demonstrou ser bom. Agora eu tô até me perguntando como você conseguiu ganhar uma edição do melhor. Vou ter que perguntar pro Douglas como que você foi lá. Quem que eram os participantes que estavam lá, porque, né? Mas enfim, como eu não tava, não puedo dizer nada. Mas das edições que eu tava, que eu te vi, você não me demonstrou ameaça alguma. Não tenho medo de você. Se você conseguir me eliminar nessa edição aqui, eu vou bater palma pra você, dizer parabéns, você conseguiu ser bom em algum reality, pelo menos. Mas, né, enquanto você não fizer isso, pra mim você vai ser alguém irrelevante. Nossa, credo. Mais tarde eu mandei pra eles o resultado, a pontuação, o ranking que vocês já viram, né, no episódio da prova mesmo, quantidade de pontos que cada um deles ganhou. O Jefferson comentou: vou ficar bem calado sobre essa prova. Ou seja, alguma coisa incomodou ele nessa prova. Aí o Breno comentou o que ele disse, né? É só a primeira de muitas, relaxe. Aí o Jefferson comentou: pois é, e já deu pra ver quem é quem. Eita. Vamos ver o que o Breno respondeu ele quando ele falou que já deu pra ver quem é quem. Eu acho que não deu pra ver quem é quem não, numa prova dessa. Não é que as pessoas... 3 pessoas tirou o seu, que as 3 pessoas te odeiam, ou que as 3 pessoas não gostam de você. Às vezes foi por estratégia, às vezes foi por algum outro motivo, entendeu? Faz sentido o que o Breno fala, mas também faz muito sentido o que o Jefferson fala. Dá pra ver muito bem quem é quem. Afinal de contas, se numa prova de você tirar corações, é muito visível as pessoas que você de certa forma tenta proteger, ou seja, você tenta não tirar corações dessas pessoas e você acaba optando por tirar corações das outras pessoas. É muito nítido que talvez vai chegar um momento da competição e significa que talvez em algum momento do jogo você vai ser descartado por aquelas pessoas. Então faz muito sentido sim o que o Jefferson fala, também faz muito sentido também o que o Breno fala, que às vezes pode ser questão de estratégia e tal, questão de afinidade, questão de outras situações, mas eu acho que o Jefferson nesse sentido tem uma visão mais ampla aqui sobre o jogo. Eu acho que o Jefferson tá mais correto. Eu acho que deu pra ver bem quem tá jogando com quem e quem vai proteger quem. Por mais que as pessoas vão te proteger e você esteja numa escala de afinidade alta, vai chegar um momento que você vai ser descartado por alguém. Então eu acho que a visão que ele tá tendo é bem mais interessante e bem mais real do que o que o Breno tá vendo. Aí o Jefferson pegou e botou: ok, Phil, só fiz um comentário. Aí o Breno foi lá e comentou: ok, eu também só fiz um comentário. E é só o começo. Esse foi os bastidores. Agora eu vou trazer minhas 2 amigas, Juliana e Kelly, que já assistiram o episódio, já assistiram até aqui dos bastidores, e agora elas vão vir conversar comigo, vão dar a opinião delas, a gente vai conversar um pouquinho sobre o elenco, sobre o reality, elas vão tirar as dúvidas delas, se elas ficaram com dúvida em alguma coisa, se assistindo não entenderam muito bem algo, a gente vai tirar as dúvidas delas, e vai ser muito interessante para você poder acompanhar e ver se talvez a dúvida delas seja a mesma de vocês. Vão dar a opinião delas sobre os participantes, falar quem elas acham que se destacaram positivamente no episódio, quem elas acham
acham que se destacaram negativamente, sobre a desistência do Brandon, sobre a treta que rolou, sobre a prova do Horus em equipe. A gente vai conversar um pouquinho com elas agora e vocês vão ver esse bate-papo, essa conversa. A gente vai aproveitar que a gente tá nos bastidores, que são assuntos extremamente aleatórios que eles conversam, não é mesmo? A gente vai para um momento muito aleatório, mas que eu acho muito bacana a gente poder conversar aqui, né? Porque o reality, ele é competição, ele é estratégia e você tem que eliminar a outra pessoa. Mas também é diversão, é bom pra gente poder dar boas risadas, né? E a gente descobre que Matt e Breno, eles são gêmeos. Sabe de quê, gente? É isso mesmo, gente. Eles têm a rola deles é igual, conforme o relato deles, né, gente? Não que eu tenha visto. Aham, sei. Mas eles falaram que é igual. E nós vamos ouvir, inclusive, vou até tirar meu brinco aqui. Vou até ouvir o áudio do Breno contando o relato de como ele descobriu que a piroca deles é igual. Não, a gente tem que parar pra ouvir, entendeu? Esse vai ser o melhor áudio que vai salvar o nosso dia. Ou noite, né? Vamos ver. Não, e o pior, deixa eu te contar. Eu nunca te contei, mas eu vou te contar agora. Que uma vez que foi, acho que foi no melhor que tu mandou. Eu olhei, eu achava que era eu. Eu só vi que não era eu, por conta que o seu corpo é diferente do meu, né? Mas é idêntico. A foto que eu vi é idêntico. Não tem o que mudar. Talvez a única coisa é isso. Um a mais ou um a menos. Mas é a mesma forma. O mesmo jeito, a mesma cor, tudo. A mesma cor, a mesma tudo. Ficou curiosa, amiga? Ficou curiosa? Eu entendo, eu também fiquei curiosa agora pra saber, entendeu? Porque a gente tem que olhar pra gente poder ver se realmente é igual, né? Pra gente poder comparar. A gente tem que olhar. Se a gente não olhar, pra gente não é igual. Não é mesmo? Tem que provar. E a gente tem que ter certeza que realmente é igual. Entendeu? Quero no meu privado imediatamente pra eu ver se realmente é igual. Porque senão pra mim vai ser só mentira. Não acredito, só acredito vendo. Ah, meu filho, eu adoro fazer sacanagem. Se você quiser experimentar. Olha eu aqui de novo, meu povo. Os bastidores tá continuando, a gente vai trocar uma ideia, vai conversar um pouco mais agora informal sobre o nosso elenco, sobre tudo que rolou nesse primeiro episódio. A princípio viriam sim duas convidadas, duas amigas minhas que iriam ser duas comentaristas, né, em todos os episódios. Elas iriam assistir com antecedência todos os episódios e viriam dar a opinião delas sobre cada participante. Seria algo bem divertido e bem legal também. Porém, a gente tem que lidar com algumas situações, né? A primeira situação é tempo. A segunda situação é que nem todo mundo dá a importância para uma situação que você dá. Afinal de contas, eu dou muita importância porque o reality é meu e eu gosto muito de fazer isso. E eu não posso obrigar e querer que as pessoas deem a mesma importância pro meu reality que eu dou. Então elas têm a vida delas, elas têm o tempo delas. E infelizmente elas estavam demorando muito para assistir o primeiro episódio. Elas ficaram quase uma semana inteira para assistir o primeiro episódio e elas não conseguiram. E eu precisava continuar produzindo os episódios, afinal de contas tem tempo para esses vídeos irem ao ar, serem postados aqui no YouTube. Então, se elas ficaram uma semana para poder assistir o primeiro episódio, imaginam mais uma semana para assistir o segundo, mais uma semana para assistir o terceiro, a gente ia chegar em 2023 e a gente não teria terminado porque não tem, infelizmente, teriam que assistir no máximo em 1 ou 2 dias. Eu super entendo, elas não têm o tempo para isso, então tá tudo certo, mas obviamente a gente precisa conversar informalmente. Eu acho interessante essa conversa, então eu vim aqui e a gente vai continuar sempre conversando. Óbvio que seria interessante trazer mais alguém justamente para poder debater. A minha opinião, a visão que eu tenho não é uma verdade absoluta, é apenas a visão que eu tenho, e como administrador eu também tenho uma visão. Seria muito interessante trazer alguém que tá assistindo o episódio normalmente, queria representar todo o público e poderia vir aqui dar a sua visão, a sua opinião e falar, nossa, eu achei isso, com essa visão, com a visão do telespectador mesmo, com a visão de quem tá apenas assistindo pelo vídeo, que não conhece essas pessoas, né, e tudo mais. É muito complicado trazer alguém de que participa de reality, mesmo que essa pessoa vai dizer que vai dar a opinião dela, que vai falar o que tá achando, é muito complicado, porque essa pessoa em algum momento vai participar de outro reality, vai acabar caindo com essas pessoas em outros realities, ou até mesmo no próprio Nova Era, em uma
edição especial ou numa edição All Stars. Então é muito complicado você vir aqui e você dar a sua opinião de uma forma, certa forma, muito sincera e espontânea, e de repente você vai pegar essa pessoa lá em outro reality. A gente sabe que pessoas completamente diferentes, então uns conseguem absorver a opinião, mesmo que seja uma opinião negativa, de uma forma, e tem outros que não conseguem assimilar muito bem. Tem gente que não gosta de receber crítica, tem gente que não gosta, e tem gente que vai reagir de uma forma muito mal em relação a críticas, porque não sabe trabalhar com isso, não sabe lidar com isso, não sabe absorver informação e lidar com ela. Então seria interessante alguém de fora mesmo. Adoraria que isso acontecesse, talvez para uma nova edição eu consiga ter um pouco mais de tempo, consigo dar essa uma semana para que elas possam se organizar, mas é muito difícil, gente, ter uma semana. Infelizmente não tinha como, o tempo estava muito apertado para isso. Enfim, eu acho que já justifiquei. Bom, acho que o primeiro episódio a gente assistiu ali, a gente viu que a desistência do Brandon poderia ser a cereja do bolo do episódio, mas a gente percebeu que não foi. Acho que ele foi mais o glacê mesmo ali, né? Porque ninguém reagiu de uma forma muito espantosa com a desistência dele, sabe? Realmente é uma incógnita a desistência dele. Eu acho que tinha N situações ali na qual ele poderia trabalhar de uma forma menos ansiosa, sabe? Eu acho que todo mundo é um pouco ansioso, mas eu acho que ele foi ansioso demais. Eu acho que ele poderia ter aguardado as coisas de fato acontecerem. Parece que virou uma chave, sabe? Ele poderia ter falado: olha só, Douglas, parece que eu vou ter que me mudar, parece que eu vou ter que morar com outras pessoas e tal, mas eu vou continuar aqui, vou ver o que eu vou conseguir fazer, vou esperar as coisas acontecerem, né? Esperar as coisas acontecerem. Mas calma, eu vou continuar no grupo, vou continuar no reality, vou fazer o que dá pra fazer. Se depois que eu mudar eu ver que realmente não tem como, aí eu te aviso, tá? Aí beleza, você esperou de fato as coisas acontecerem, você realmente viu que não dava, mas ao mesmo tempo você já deixou o alerta, você já deixou o ADM sobreavisado de que algumas coisas na tua vida aconteceram e de fato você não estava planejando aquilo, mas que agora você vai ver o que vai acontecer. Parece que ele não esperou as coisas de fato acontecerem, né? Mas eu também percebo que não fez tanta diferença. Obviamente que o outro grupo, que é o grupo do Machado, eles não iriam se impactar tanto com a desistência dele, até porque ele era um participante novato, então obviamente muitos ali acabaram não conhecendo ele. E até mesmo a própria equipe dele, que foi a equipe Caveira, a grande maioria ali também da equipe Caveira não se importou muito com a desistência dele. Fora o Breno e o Magic, que acabaram tendo uma afinidade um pouco maior com ele, mas foram só também, não foram outros não. Vou falar pra vocês que eu acho que quem acabou se destacando muito positivamente, a visão que eu tenho como administrador, eu acho que foi o Léo. Eu gosto muito da forma como ele fala, da forma como ele se expressa nos vídeos dele. Acaba sendo muito engraçado, mas não um engraçado escrachado, sabe? Tipo assim, zoado. Ele acaba sendo engraçado de uma forma muito natural, de uma forma muito espontânea. Isso é muito bacana. E a forma como ele fala e a forma como ele se expressa é de uma forma muito real, assim. Eu gosto muito disso nele e eu acho ele um personagem dentro dessa competição muito interessante. Obviamente que a gente fala personagem, mas é ele mesmo, né? E a forma como ele se expressa e acaba sendo engraçado de uma forma muito natural, aquilo eu gosto muito disso. O Breno também se destacou bastante pelo fato de ter vencido a prova. O Breno, ele já tem esse perfil de um jogador muito mais focado no jogo, focado na competição. Até percebo que, por exemplo, ele, Renison, Matt, fora outros... Eu falo mais dos três porque eu já conheço o perfil dos três, que eles já participaram de outros realities meus. Provavelmente tem outros ali também, são jogadores. Então, essa surpresa da sorte acabar definindo, acaba deixando eles um pouco desconfortável. Acaba tirando eles um pouco da zona de conforto, sabe? E outro fator também que deixa a gente muito na dúvida sobre a desistência do Brandon é justamente o fato de ser sorte. Porque por mais que você tenha só inimigo na competição, que todo mundo não goste de você, que é muito difícil isso acontecer, até porque alguém vai gostar de você, a menos que você seja uma pessoa muito doida da cabeça, mas não tem como essas pessoas te eliminarem, porque depende da sorte, depende de como vai ser a tua sorte na competição. Então você pode brigar com o elenco inteiro, não são eles que definem o eliminado, entendeu? É a sorte. Então isso que é o bom do negócio, é você depender da sorte e deixar todo mundo numa linha igual para igual. Você pode ser muito bom nas provas, obviamente, as provas podem te salvar da órbita, isso pode acontecer, mas a sorte define. Ainda não foi explicado para vocês, né, como que a sorte vai funcionar na eliminação, mas no momento certo vocês vão ficar sabendo antes de como a sorte
ela vai acabar interferindo. A gente também viu o Douglas, por exemplo, falando que alguém, ele trocou nudes com ele já no privado. A gente percebe que já teve muita movimentação no privado, né? Isso é interessante também. Quem será que mandou nude pro Douglas, hein? Acho que logo a gente vai descobrir, viu? Acho que no episódio 2 a gente já descobre quem mandou. Uma pessoa, assim, que me decepcionou nesse episódio, me baseando no que eu assisti, não no que eu vivi, né? Porque eu vivi e assisti também. Mas foi o Michel. Acho que Michel, ele não tem entregado nenhum vídeo até agora e não ter se esforçado ao menos, sabe? Principalmente ele, que além de participante também é ADM de reality, então ele sabe a dificuldade que é você produzir todo um game, você ter todo o planejamento, você construir tudo, pensar em prova, pensar na quantidade de dias de produção. Claro que a nossa dinâmica dos nossos realities são completamente diferentes, né? Até porque eu trago pro YouTube, então tem muito mais coisas para fazer, mas também mesmo um reality que é produzido só ali no WhatsApp, que não tem ninguém mais assistindo, também é muito difícil de você produzir, porque é um tempo que acaba te consumindo de qualquer forma. Então eu acho que ele, por ser administrador, por entender essa dificuldade, acho que ele teria uma empatia um pouco maior em relação a isso, sabe? Ele iria entender a dificuldade, falar, poxa, vou tentar me esforçar, talvez não vou conseguir dar meu máximo, mas vou me esforçar porque eu sei a dificuldade e sei que pra ele também, como administrador, não tá sendo fácil, então eu vou me esforçar. E ele não deu a mínima pra isso, sabe? Isso decepciona um pouco em relação à atitude dele. Mas é isso, eu acho que problemas todo mundo tem. Todo mundo ali tem algum problema. Todo mundo ali acontece alguma coisa que impede a pessoa de estar ali, mas a pessoa está. A gente sabe disso. Outra coisa também que a gente percebe, agora mudando um pouco de assunto, o jogo do Henderson, por exemplo. A gente percebeu que na prova ele não se esforçou tanto em jogar com aquelas pessoas, em jogar com a equipe. Talvez até ele tentaria proteger as pessoas que daquela equipe ele acabou tendo uma afinidade um pouco maior, mas a gente percebe que ele não jogou tanto a prova em equipe. Tanto é que a equipe Machado perdeu de lavada, né? Eles não conseguiram ir muito bem. O Henderson foi o último remanescente ali da equipe, e a gente percebe que, claro que talvez vocês não tenham essa visão, principalmente se você tá assistindo o reality agora, mas nesse mundo virtual, o Henderson, o Breno, o Matt, o Douglas, eles já se conhecem já há algum tempo. Então, Henderson era o único que não estava na mesma equipe que eles, e a gente percebeu que mesmo o próprio eles, quando eles tiveram a oportunidade de tirar o coração de alguém da equipe do Henderson, eles não tiraram do Henderson. E quando o Henderson teve a oportunidade de tirar, o Henderson também não tirou. Então, na verdade, eu acho que o Henderson, ele estava muito mais, não vou dizer numa zona de conforto, até porque é um jogo e ele poderia ser atacado por outras pessoas, mas eu digo que talvez para ele foi muito mais tranquila essa prova do que para os demais, porque ele já estava num grupo que dificilmente ele seria atacado, e ao mesmo tempo a outra equipe são pessoas que são amigas dele e que não atacariam ele para ele perder. Aí entra muito um grande consenso que a gente tem nesse mundo virtual, que é o fato de a grande maioria dessas pessoas, elas levam o jogo muito mais para a questão emotiva, para a questão do coração. Então a gente já percebe que essas pessoas acabam se emocionando. Não sei se a palavra emoção seja de fato a melhor para ser executada aqui, mas a grande maioria ali é muito coração para as coisas, mas existe uma parcela que joga o jogo pra valer e que eu quero vencer, eu vou vencer, e se eu tiver que te eliminar, eu vou te eliminar. Tem gente também que tem esse pensamento, e eu na verdade adoro esse tipo de pessoa. Mas como eu disse, é uma visão. A minha visão não é uma verdade absoluta e nem quero que seja, é apenas a visão que eu tenho. Seria muito interessante ter outras pessoas justamente para cada uma poder dar a sua visão e a opinião, mas como a gente não tem e você tá assistindo, você pode deixar a sua opinião nos comentários, que é muito bem-vinda, certo? Mas o que eu posso prometer pra vocês é que tem muita coisa pra acontecer, tem grandes viradas nessa temporada, tem grandes situações. A sorte realmente, ela vai mexer muito nessa competição, disso vocês podem ter certeza. A sorte, ela vai definir muitas tretas ainda, disso eu posso prometer pra vocês. Grandes eliminações a gente vai ter também ao longo do caminho, eliminações que vai deixar a gente bem triste. Vai ser punk. Eu acho que essa temporada é uma temporada muito boa,
boa mesmo. Foi uma temporada feita com muito carinho. Eu acho que o elenco, a galera que fica mesmo e que é eliminada mesmo ao longo dos episódios, a gente acaba se apegando muito a elas. Eu acho que a gente teve uma temporada de grandes emoções e pessoas que estavam dispostas a jogar e colocaram todas as suas visões de jogo pra fora. A gente vai ver depoimentos muito interessantes ao longo do jogo e é muito interessante, disso vocês podem ter certeza, gente. É isso, não se esqueça que na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, a gente tem o segundo episódio e na próxima terça, 8 horas da noite, a gente tem o segundo episódio dos bastidores. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o comentário de vocês que ajuda muito no engajamento. Um beijo no coração de vocês, uma ótima terça e até quinta-feira, 8 horas da noite, no segundo episódio da terceira temporada do Nova Era.